noite a todos. Vamos dar continuação na aula 4, que nós começamos na quinta-feira passada, não finalizamos ela ainda. Então, só para retomar aqui, essa aula, ela requer o quê? A classificação das contas que nós estamos fazendo através de exercícios. Então, o primeiro exercício que eu passei para vocês, né, eu dei essa relação aqui das contas e pedi, né, do lado esquerdo, você classificar se é do ativo ou passivo, e do direito, se é bens, direitos e obrigações. Esse aqui nós já fizemos. Depois, se sobrar um tempo, a gente pode até voltar no final, às vezes, assim, algum aluno que não estava presente na aula da semana passada. Aí, depois, esse aqui é a continuação, também, que nós classificamos as contas, né? Ativo, passivo, bens, direitos e obrigações. Depois, nós fizemos as perguntinhas aqui, ó. Quando ocorre uma situação líquida superavitária positiva, né? Ativo maior que o passivo, negativa, quando ocorre uma situação líquida deficitária, passivo maior do que o ativo, e quando ocorre a situação líquida nula, ativo igual ao passivo, lembrando que a intenção nossa, como administrador, é sempre deixar o ativo maior que o passivo, porque o ativo é onde estão nossos bens e os nossos direitos, onde a gente consegue fazer o dinheiro aumentar, para poder pagar o passivo, nossas obrigações, e sobrar alguma coisa. Então, se a gente consegue fazer isso, esse planejamento, a gente está no caminho o quê? Do lucro. Tá? Às vezes é difícil? Se a gente pegar esse ano de 2020, está um ano muito difícil, em questão de saúde, em questão de economia, é difícil você manter isso, mas a gente procura o quê? Fazer isso da melhor maneira possível, tá? Depois fizemos o quê? Esse exercício aqui, ó, represente graficamente a pura situação líquida, né, que eu dei para vocês aqui as contas com seus valores, e aí eu fui pedindo para vocês estarem transcrevendo aqui pro patrimônio, né, nós temos aqui o grupo do ativo e do passivo, colocando suas respectivas contas aqui, classificando quem é do ativo, quem é do passivo, né? O ativo são os bens e os direitos da empresa, o passivo as obrigações. Fizemos o quê? Um somatório do total do ativo. Depois fizemos o quê? A soma do passivo. E aí, nesse momento que eu faço o total do ativo com o total do passivo, isso aqui, como eu disse para vocês, é uma balança, o total dos dois tem que estar equilibrado. Então, aqui deu o quê? 1.180, e o total do passivo deu o quê? 240. Então, como eu disse, eu não posso colocar esse 240 aqui. Como é que eu equilibro isso aqui? Fazendo a situação líquida, né? Que eu vou pegar o que eu tenho, fazendo a diferença aqui do passivo, a diferença vai ser a minha situação líquida, ela pode ser positiva, negativa ou nula. Aí, para eu equilibrar esse total aqui, para ficar igual ao ativo, que é o ativo que comanda o passivo, então o total que dá no ativo aqui, eu tenho que fechar no passivo. O que eu faço? Se a situação líquida é positiva, igual esse exemplo aqui, que eu fiz a diferença, eu vou somar o total do ativo com a minha diferença, essa soma vai dar o total do ativo. Se fosse uma situação negativa, eu ia subtrair para poder achar o total aqui. E nula, o resultado já está zerado e está igual aqui. É o que nós vamos fazer nos próximos. Então, esse aqui está pronto. Agora, nós vamos dar continuação no próximo aqui, igual nós fizemos na aula passada. Vamos lá, ó. Então, eu tenho aqui as contas, veículo 4.000, duplicata a pagar 7.000, título a receber 500, caixa 1.000, imposto a pagar 5.000, máquinas 1.000, aluguéis a receber 500, móveis e utensílios 2.000, promissórias a pagar 6.000. Então, agora eu vou começar a classificar, dizendo se é do grupo do ativo ou do grupo do passivo. Então, vamos. Veículo, é do grupo do ativo ou do passivo? Ativo? Isso, ativo. Eu vou vir aqui e vou escrever aqui, ó, veículo, e vou colocar aqui, ó, valor do veículo, 4.000. Bom, duplicata a pagar, é do ativo ou do passivo?
Passivo. Passivo. Então, vem aqui, coloco duplicata a pagar. Estou abreviando aqui. E vou colocar o valor lá, ó. 7.000. Depois, título a receber, ativo ou passivo? Ativo. Isso. Eu vou vir aqui, vou colocar título a receber e vou colocar o valor dele aqui. Título a receber, 500. Depois, caixa, ativo ou passivo? Ativo. Então, vou vir aqui no ativo, vou colocar caixa, o valor, R$1.000. Ok, imposto a pagar, ativo ou passivo? Passivo. Isso, eu venho aqui, coloco imposto a pagar e coloco o valor dele lá. Imposto a pagar, 5.000. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Precisa mais um pouquinho de espaço ali. Tá, depois, máquinas. Ativo ou passivo? Ativo. Máquinas, R$1.000. Máquinas, R$1.000. Aluguéis a receber, ativo ou passivo? Ativo. Ativo. Aluguéis a receber, R$500. Máquinas e utensílio, ativo ou passivo? Desculpa, móveis e utensílio, ativo ou passivo? Ativo. Abreviado assim. Móveis e utensílios, 2.000. E promissória a pagar, ativo ou passivo? Passivo. Promissória a pagar. Assim, tem promissória, né? Promissória a pagar. Nós temos aqui 6.000. Bom, então, o que eu fiz aqui? Eu classifiquei, né, colocando as contas do grupo do ativo e do passivo, e aí verifico se não faltou ninguém, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso é importante, às vezes parece uma bobeira, mas na hora que você está fazendo uma prova, por exemplo, se você esquece um ali, você não fecha, né? Às vezes é proposital. Por exemplo, ó, título a receber e aluguéis a receber é R$500, é o mesmo valor. Aí você vai lá, caixa com máquinas é R$1.000. Então, às vezes você olha assim, o valor está repetindo, mas são itens diferentes. Então, é tomar atenção também nessas informações que vocês vão estar recebendo para ver se não está faltando nada, para evitar no final lá dar uma diferença e você ter que voltar para estar descobrindo onde foi essa diferença, se foi algum valor que você lançou errado, ou você esqueceu de colocar algum item, por isso que é bom estar fazendo essa conferência. Bom, feito isso agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o meu ativo, porque o meu ativo que comanda todo esse patrimônio aí, né? Ele comanda o passivo, então tem que fechar ele primeiro. Então, qual o total do meu ativo aí? 10.000. Oi? 10.000. 10.000? Isso. Epa, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Porque... Quanto errado é 9. Oi?
Desculpa, é 9. É 9? Calma aí. Vê Eu não aí, entendi, gente. 5, 6, 7. É 10 mesmo, tá É certo. 10 mesmo? É. É. E agora, o que eu faço aqui no passivo? Soma também. Faço uma soma aqui, né? Aí, por que eu estou fazendo aqui embaixo? Porque eu sei, se eu colocar o total do passivo aqui, vai dar diferença, ele não está fechado, eu tenho que fazer a situação líquida. Então, eu coloco soma e vou colocar aqui o total do meu passivo. Foi quanto aí? Foi Estou deixando vocês fazerem, vocês têm que participar da aula. Ó. 18. 18? Bom. Ô, professor, Agora... é 9 mesmo. Oi? É 9. É 9? É. Peraí. Desculpa aí. 9. Tá. Agora, olha só. Aqui embaixo da soma, eu ponho essa aqui, ó. Situação líquida. Você pode estar escrevendo ou colocar SL, situação líquida. Bom, o que eu faço agora? Eu tenho um total do ativo e um total do passivo. O que eu faço agora para achar essa situação líquida? Vai ter que subtrair também, não? Isso. Aí eu vou subtrair quem com quem? É, vai subtrair os 18 mil dos 9 mil. Tá, e vai dar quanto isso? Vai dar 8 negativo. 8 mil negativo. 9 mil negativo. Hum. Como eu sei que é negativo, eu vou vir aqui, peraí, na frente aqui da minha situação líquida aqui, ó. E colocar o sinal de negativo, porque eu sei que eu fechei a minha situação líquida no vermelho. O que eu tinha pagou parte do que eu devia, mas ainda ficou 9 mil para trás. Aí, agora que eu tirei minha situação líquida, eu vou ter condições de fechar o total do meu passivo. Nessa situação aqui, o que eu faço agora? Ó, eu tenho uma soma e a situação líquida. O que eu faço para me achar o total aqui embaixo? Hein? Dúvida? Ninguém está lembrando? O que eu faço para me Não chegar? estou lembrando. Não está lembrando? Mais alguém? Também não, esqueci. Então, olha só. Então, vamos relembrar. Porque, olha só, cada exercício é uma situação diferenciada. No primeiro lá, que eu falei para vocês, quando o total do ativo é maior, você consegue pagar, a diferença, você vai o quê? Somar para bater aqui. Aqui, o que você tem, o total do ativo, é menor do que a sua obrigação. Então, eu não falei para vocês que esse total aqui tem que dar 9 mil, o total que você achou no ativo, mesmo você fazendo a subtração e chegando aqui na sobra, o que você tem que fazer aqui? Quando a sua situação líquida é negativa, você tem que subtrair. 18 menos 9 dá quanto? 9. 9. Então, olha só. Relembrando aí. Quando a sua situação líquida positiva, você vai pegar a soma do ativo, mais a diferença aqui e vai somar. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, no anterior, você tinha um total do ativo 1.180. E um total do passivo 240. Então, o 1.180 pagou 240 e sobrou o quê? 940. Aí, para você chegar nesse total para igualar aqui o ativo, você vai trabalhar sempre com esses dois aqui, ó. A soma e a diferença, a situação líquida. Quando
a sua situação líquida é positiva, você vai somar o total do ativo, do passivo, desculpa, 240, mais a situação líquida que foi a sobra. Aqui você soma, chegou lá no total do ativo. Nesse que nós acabamos de fazer agora, quando o total do ativo for menor do que o total do passivo, você vai fazer a diferença, igual você fez aqui, 9 para chegar no 18, ainda falta 9. Então, a sua situação líquida é negativa. Quando a situação líquida é negativa, você vai subtrair a soma do total do passivo com o que você encontrou de diferença de situação líquida. Então, quando for menor, esses dois aqui, para você fechar aqui, você vai subtrair. Quando a situação líquida for positiva, você vai somar os dois aqui. Ok? Ok. Sim. Então, vamos mais um aqui, ó. Represente graficamente a pura situação líquida. Então, nós temos aqui, ó, banco contra movimento, 1.500, estoque de mercadorias, 1.000, juros a pagar, 4.500, veículo, 9.000, financiamento a pagar, 5.000, imóveis, 6.000, ações de outras empresas, 8.000, honorários a receber, 3.000. Então, a mesma coisa, vamos classificar primeiro aqui, para depois a gente fazer a soma, a diferença, a situação líquida. Bom, banco contra movimento é o quê? Ativo ou passivo? Ativo. Isso. Então, ó, banco contra movimento. Então, esse banco contra movimento, 1.500. Estoque de mercadoria, é ativo ou passivo? Ativo. Estoque de mercadoria, R$1.000. Juros a pagar, ativo ou passivo? Passivo. Então, vem aqui. Juros a pagar. 4.500. Veículo. Ativo. Veículo. 9.000. Vamos lá, veículo 9.000. Financiamento a pagar. Ativo ou passivo? Passivo. Financiamento a pagar, 5.000. Imóveis. Ativo ou passivo? Ativo. Isso. Ô, professor, Oi. esse balanço é feito mensalmente? Olha, preferencialmente, sim, para justamente você não ficar apertado no final do ano. Porque, assim, por determinação, toda empresa, no dia 31 de dezembro de todo ano, do ano corrente, ela tem que apresentar o balanço anual. Então, você tem 12 meses para chegar em dezembro. Então, se você é um administrador, onde você vai planejar, organizar, controlar tudo direitinho, a cada mês você está fechando ali para justamente, quando chegar lá no final, você está tranquilo. Porque você sabe que você vai ter que apresentar o balanço anual. Então, o balanço anual é referente ao quê? Ao exercício de 2020. Então, você começou lá, né? 2 de janeiro, primeiro é feriado, né? Aí tem os anos, tem uns dias dos anos também que é feriado, que a empresa não abriu, não teve movimento, mas os demais dias do ano, né, dos seus respectivos meses, que ela teve um movimento, ela está fechando. Igual assim, todo dia, eu não tenho que fechar meu movimento de caixa. Eu abro a empresa todo dia, eu fecho aquele movimento. E aí é aquele movimento de caixa ali, entrada e saída de mercadoria,
o dinheiro entrando e saindo, é dinheiro, é cartão, tudo isso é uma contabilidade que eu faço diariamente, quem é o operador de caixa. Aí chega no final do dia, esse operador de caixa fecha o movimento dele daquele dia, hoje, né, dia 28 de janeiro, de setembro. Então, ele fechou o movimento, mas só que o patrimônio não é só eu olhar o dinheiro está entrando, está saindo. Aí eu tenho que fazer toda uma vistoria no meu estoque, está tudo batendo direitinho. Por isso que, de vez em quando, algumas empresas fecham para balanço, assim, meio período, às vezes de manhã, os funcionários vão normais. Todo dia, estipula um dia ali, aí aquele dia, na parte da manhã, eles estão fazendo balanço, cada um na sua sessão, apurando lá o resultado que o sistema está informando através dos relatórios e o que você tem fisicamente ali na sessão, no estoque. Tá? Porque às vezes dá diferença, por mais que eu tenha uma empresa toda informatizada, com sistema, mas às vezes na hora que você faz a contagem física, você imprimiu o relatório, no relatório está dizendo que você tem que ter não sei quantas peças, e na hora que você vai fazer a contagem está dando a diferença, e aí? O que está acontecendo? Então tem que fazer essa sindicância aí. Então o ideal é você fazer o balanço justamente mensal para você ter o quê? O planejamento para o mês seguinte. Né? Então, fechou o quê? Fechou o mês de setembro. Nós estamos aí, né? Esse mês é 30. Então, hoje é 28, 29 e 30. Então, fechou o mês de setembro, e aí? Eu fechei no azul, fechei no vermelho, para eu poder planejar o meu outubro, o meu novembro, o meu dezembro, e assim planejar o meu 2021. Sabemos que nós estamos num ano difícil, financeiramente, economicamente falando, devido à pandemia, né? Por mais que agora está flexibilizando mais, a gente sabe, né? É notório que algumas empresas vão fechar no vermelho porque não está conseguindo vender o estoque antigo para comprar um novo. Às vezes você vai numa loja, poxa, mas não tem nada de novo. Por quê? Ficou tanto tempo com a loja fechada, o abre e fecha, que eles estão tentando fazer o quê? Vender o estoque que está parado para depois comprar um novo. Né? Porque como é que eu vou comprar um novo se não entrou receita suficiente para eu poder zerar o estoque anterior? Né? Porque muitas empresas estão com o estoque parado, não está vendendo assim como planejou. Né? Veio essa pandemia e pegou todo mundo de surpresa. A gente achou que ia ser uma coisa rápida e, na verdade, está praticamente o ano todo aí. Então, gente, o ideal, independente se vai fechar no positivo ou negativo, tem que fazer o fechamento mensal, parecido com isso que nós estamos fazendo aqui através de exercício. Então, ora, o exercício aqui está te mostrando que a situação sua está positiva, o que você tem paga, o que você deve, ora, e te sobra alguma coisa, ora o exercício mostra para você que a sua situação está negativa, o que você tem não paga tudo que você deve, você fica negativo para o mês anterior. Então, aqui, é isso que perguntou? Isso. Aqui, ó, por exemplo, quando eu falei para você, no exercício anterior, que você ficou negativo 9 mil, é como se fosse assim, né? É como se hoje fosse 30 de setembro, o último dia do mês. Você fechou o balanço e você já vai começar o mês de outubro, 9 mil negativo do mês de setembro. Aí você vai ter que tentar trabalhar estrategicamente no mês de outubro para poder tentar diminuir esse saldo negativo do mês anterior para você vir zerando ele, né? Porque não se consegue da noite para o dia. Por isso que eu falo, é difícil, porque quando você entra na situação negativa, para você sair dela, é muito difícil, é muita determinação. É como se fosse você, pessoa física, que já está negativo com o seu cartão de crédito. Você já não está conseguindo pagar o total da fatura. Você está pagando o mínimo, e já virou a bola de neve. Aí você tem que tentar fazer um refinanciamento, aonde seu cartão fica bloqueado, que você refinanciou aquele saldo devedor em 12 vezes, 18 vezes. Aí sim, você conseguiu liquidar para o banco, depois que você abriu, te deu esse cartão de crédito, ele vai avaliar o seu novo perfil para ver se você vai continuar com o mesmo limite ou se ele vai diminuir um pouco. Geralmente, o que acontece é isso. Você perde um pouco daquele limite, ele cai um pouco, por quê?
Ele observou que você não estava conseguindo planejar. O limite que ele te deu com a sua receita, que é o seu salário, não estava se pagando. Você está comprando, 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 mas na hora de liquidar a fatura do cartão, você não está pagando ela toda. Então, isso que eu estou falando para vocês, a contabilidade, por mais que nós estamos estudando para empresa, vocês precisam também começar a trabalhar ela como vocês, pessoa física, para poder o quê? Equilibrar mais as receitas de vocês. Né? Porque o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que você pegar quem é o seu ativo? É o seu salário. Quem é o seu passivo? É as contas que você tem. Então, vocês, como futuros administradores, têm que fazer uma planilha no Excel, tem que ter um caderninho, não sei, tem que ter um controle. Eu recebo X, devo Y. E aí? Esse X menos Y, está me sobrando alguma coisa? Ótimo. Não está me sobrando nada? Então, qual a estratégia que eu vou utilizar para o próximo mês para poder começar a diminuir essa minha dívida? Então, pegando esse exemplo aqui, eu fechei negativo 9 mil. Então, no mês de outubro, novembro, dezembro, qual a estratégia que eu vou estar utilizando para poder sair do vermelho? É difícil, gente. Por quê? Nós estamos, principalmente esse ano em especial, nós estamos no meio dessa pandemia, nós estamos na primeira onda aí, daqui a pouco vem a segunda, né? Por mais que vai empurrando para frente, o carnaval vai ser, vamos jogar para o meio do ano, não sei o quê, vamos jogar para o meio do ano. Por que está jogando para o meio do ano? Subentende o quê? Que o primeiro semestre de 2021 também a gente não vai estar confortável. Então, assim, a gente tem que estar antenado, quando a gente tem um negócio próprio, ou até vocês, enquanto trabalhadores, menos é mais. Significa o quê? Não é a hora de comprar roupa, sabe? Algumas pessoas já saíram da aglomeração. Para algumas pessoas, já voltou ao normal, mas ainda não voltou. Então, ainda que algumas pessoas estão voltando ao normal, mas não é hora de ficar esbanjando, sabe? Pegar o dinheiro, vamos gastar, primavera está quente, o verão está quente, mas olha que o seu dinheiro já está comprometido com algumas obrigações que você já fez, que você já não está conseguindo pagar. Então, assim, tem que colocar o pé no freio para poder você conseguir, aos poucos, ir vencendo. Porque uma vez que você entra no vermelho, para você sair, é difícil. Então, assim, a dica que eu dou para vocês, né, se alguém tiver numa situação assim desfavorável, que o seu salário não está conseguindo pagar todas as suas obrigações, são as contas que você já fez, você tem que começar o quê? Parar de gastar, sair menos, tirar os cartões de crédito da carteira, porque senão você vai ser levado pelo impulso, acaba comprando, sabe? Então, assim, cada um de nós temos que arrumar um quê? Um meio de sair do vermelho, igual aqui, né? Eu estou negativo 9 mil, e agora? Exemplo que eu fechei em setembro. Agora eu vou começar outubro. Então, eu já sei que eu vou começar o mês de outubro no negativo. E o que eu vou fazer? Eu vou ter que tentar, não sei, ver o que eu tenho em estoque, fazer promoção, liquidação, alguma coisa assim, colocar lá um cara vestido de palhaço, colocar um carrinho de pipoca, algodão doce, fazer um chamariz na minha vitrine. É isso que eu falo de ser estrategista, porque você sabe que você está no vermelho. Então, o que você tem que fazer para tentar atrair a sua clientela? Ou, de repente mesmo, o que você está precisando de fazer nas suas redes sociais para movimentar aquela clientela, pelo menos se não está indo na loja, pedir um delivery, comprar online, sabe? São essas coisas que o administrador precisa estar fazendo e não pode cruzar os braços, sabe, gente? Porque, assim, é muito difícil quando a gente está no negativo. Para sair dele depois, é um sacrifício, tá? Então, tentar evitar entrar nele. Só que tem fatores externos, igual eu falo para vocês. O exemplo da pandemia, ninguém esperava isso. Só que aconteceu, alguns fatores externos diretamente está ligado com as nossas finanças, seja pessoal, seja profissional. Então, hoje está todo mundo assim, abalado,
que inicialmente achava que era uma gripezinha, e o negócio está aí praticamente o ano inteiro, tá? Então, o ideal é fechar esse balanço mensalmente para você ter a visão financeira da sua empresa para os próximos meses. Até isso serve de tomada de decisão. Então, a tomada de decisão que você vai ter para o seu negócio depende do quê? Do resultado do mês anterior. Tipo, como é que eu vou aumentar o meu estoque se eu estou no vermelho? Então, eu tenho que tentar o quê? Trabalhar o que eu tenho em estoque e vender aquilo tudo. Porque o estoque parado, gente, é dinheiro que não está entrando na empresa. Porque se seu estoque está lotado de mercadoria e você não está conseguindo vender, como é que você vai comprar mais mercadoria se você não está conseguindo vender aquilo? Então, o problema está na economia? Tá. O problema está na saúde? Tá. Mas, independente disso, eu não posso cruzar os braços esperando a pandemia passar. Você tem funcionário para pagar, você tem impostos para pagar, né? Tem fornecedor, N coisa para você pagar. Então, o que você precisa de fazer? Bom, se o meu estoque está lotado, eu tenho que usar estratégias para poder vender o que eu tenho. É o que as empresas estão fazendo hoje. Se você fizer uma pesquisa de mercado aí, a maioria das empresas não estão renovando seu estoque. Agora que está flexibilizando mais um pouco, elas estão o quê? Tentando vender o que está parado desde março, aí de abre e fecha, abre e fecha. E não vai longe. Por exemplo, no final de semana agora, a minha sobrinha queria picolé. Aí nós fomos lá na sorveteria, não tinha todos os sabores. Pra vocês entenderem. Porque eles estão realmente tentando vender, fazer com o que tem. Então, assim, todos os lojas, todos os segmentos, eles estão tentando o quê? Zerar o estoque para justamente o quê? Fazer dinheiro. Eu faço dinheiro para poder repor meu estoque, eu tenho que fazer dinheiro para poder pagar o funcionário. Então, assim, a contabilidade é muito importante numa empresa, porque ali, através do resultado desse meu balanço, eu vou dizer qual é a situação da minha empresa, quais são as estratégias, tomadas de decisões que eu vou estar colocando em prática para o próximo mês. Então, se eu fecho no negativo, eu vou ter que trabalhar dobrado no mês seguinte para tentar sair do negativo ou, pelo menos, diminuir um pouco a minha dívida, sabe? Aí chego num ponto que, às vezes, de repente, eu tenho que tentar negociar com o meu gerente para ver se eu faço um empréstimo para tentar liquidar isso aí. Aí tem que olhar também taxa de juros, N coisa que a gente tem que estar olhando para poder ver se é viável eu fazer o empréstimo e liquidar esse 9 mil ou eu tentar vender. Então, o que eu falo para vocês? Se você tem estoque, o seu estoque parado ali, você consegue contabilizar. Bom, se eu vender esse meu estoque todo, eu consigo fazer 9 mil? Se sim, então para que fazer empréstimo? Então, use estratégia para você conseguir vender aquele estoque, que aí do seu estoque parado desse ano todo de 2020, depois que abre e fecha, você consegue estar diminuindo até zerar esse saldo negativo de 9 mil aqui. Se seu estoque não paga esse 9 mil, aí você pode, de repente, estar pensando fazer um empréstimo, um financiamento para você pagar, liquidar isso aqui, zera esse saldo negativo, mas aí também você vai ficar devendo no banco, você vai ter que pagar lá algumas prestações de acordo com o que você fez de financiamento. Então, assim, tudo é uma questão de resultado. Então, o meu balanço, o resultado do meu balanço que vai dizer quais são as estratégias que eu vou tomar para o mês seguinte, tá? Bom, aqui agora voltando, deixa eu ver, nós fechamos esse? Fechamos aqui, né? Ok, gente? Ok. Então vamos seguir aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui a gente não finalizou ainda não. Eu respondi o Ítalo, vamos voltar aqui. Nós paramos aqui, foi imóveis, né? Tá. Agora, ações de outras empresas. Ativo ou passivo? Ativo. Isso. Isso e ações aí, ações de bolsa de valores, é o quê?
Também, porque olha só, algumas empresas têm assim, 90% das empresas é LTDA, limitada até o limite da integralização da cota do seu capital. E muitas empresas é SA, Sociedade Anônimas, onde as suas ações são direcionadas em bolsas de valores, ao tem que ficar ali de olho nas ações para ver se estão valorizando, desvalorizando. Então, ações de outras empresas, o que é? Você tem a sua empresa, mas você, para aumentar o seu ativo, você pode comprar ações de outras empresas. Mas aí, conforme as ações das outras empresas vão valorizando, o seu ativo vai aumentando também. Mas pode ter uma desvalorização também, porque assim é uma faca de dois lados, dois gumes ali. Você tem que ficar olhando, fica de olho nas ações. Então, eu comprei ações de outras empresas. Está em alta, beleza. Está em baixa, aí você tem que ficar um funcionário direto ligado ali com a Bolsa de Valores, aplicando aquele dinheiro das ações de outras empresas ali. Qual tipo de investimento está mais rentável? Então, assim, requer também uma dedicação quase que exclusiva, porque não é só assim, comprou as ações. Então, tem que ficar de olho nessas ações também, porque às vezes, de repente, você está com a intenção de aumentar o seu ativo, né, tendo ações de outras empresas, mas talvez não é o melhor momento para poder estar investindo. Mas ainda assim, se você investe, você precisa estar de olho. Conversar, né, com economistas, se vale a pena ou não. Igual você, quando uma pessoa física, você quer fazer seu dinheiro render. Ou seja, a caderneta de poupança, a taxa de juro é muito baixa, 0, alguma coisa, 1%, às vezes chega a 2%. Que tipo de aplicação que eu posso estar fazendo? Né, seguro direto, tesouro direto, que o pessoal tem falado muito. Então, assim, aí tem que ver, tem que conversar com o gerente, conversar com o economista para ver o que está sendo mais viável para você justamente o quê? Fazer isso, tentar aumentar o seu ativo, aumentar a sua receita, começar a ser um pequeno investidor. Então, aqui, quando eu falo ações de outras empresas, quando eu falo que o ativo é onde você faz dinheiro, que comanda o passivo, a parte positiva, é porque aqui é o dinheiro que eu tenho no banco, no estoque, é o veículo, é os imóveis que eu tenho, e as ações também que eu estou aplicando parte do meu dinheiro em ações de outras empresas, para justamente o quê? De repente eu tenho um faturamento melhor de um ano para o outro, porque essas ações vai me valorizar. Então, tudo isso são estratégias que eu tenho que utilizar para poder fazer o meu ativo ficar maior do que o meu passivo. Então, ações de outras empresas é uma estratégia de eu conseguir aumentar também o meu patrimônio, porque o ativo é o meu lado positivo, é o que eu tenho para pagar o meu lado negativo, que é o passivo. Oi? Aí essas ações ficam no nome do CNPJ? Porque que acontece? Essas ações aí de outras empresas, você fez o contrato da sociedade lá. Então, o Ítalo e mais duas pessoas são sócias da empresa. Aí, você tem o capital social quando eu somo o valor que o Ítalo entrou, mais que o sócio B e C entrou. Aí, de comum acordo ali, como esse dinheiro ele faz parte de uma sociedade, ele não é só do Ítalo mais, então vocês podem estar pegando parte desse capital social e empregando em ações. Aí, quer dizer, quando eu falo capital social, é o da sua empresa, assim como você está falando do CNPJ, porque o CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, o Ítalo, pessoa física, junto com os outros sócios, representam aquela empresa. Então, assim, você é uma pessoa física que se torna pessoa jurídica. Tanto que no contrato lá aparece lá o seu nome, RG, o CPF. O sócio, o Ítalo, integralizou sua cota com valor de tanto. Aí depois vem o outro sócio, né? Para ter uma sociedade tem que ser 2 ou mais pessoas. Aí, vocês decidem pegar parte desse capital social
e investir em ações para justamente o quê? Aumentar o patrimônio da sua empresa. Só que esse capital que está investindo ali não é só do Ítalo, é da sociedade. Que aí vocês estão comprando ações de outras empresas com a finalidade o quê? De ver o seu patrimônio crescer, tá? Ações de outras empresas. Nossa, tem em cima ali. Ações de outras empresas, 8 mil. Deixa eu juntar aqui, porque o negócio já cresceu ali. Peraí. Tá, 8 mil. Honorários a receber, ativo ou passivo? Ativo. Isso. R$3 mil. Bom, coloquei todo mundo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Agora, eu vou fechar aqui o meu ativo total. Somar aí. Vou dar um tempo para vocês somarem para beber água. É como se você estivesse fazendo exercício, entendeu? R$28,5, eu acho. Confere aí, gente. 28.500? Podemos seguir? Sim. Bom, agora eu somei o meu total do ativo. Agora eu tenho que somar o meu passivo. Quanto que deu meu passivo aí? R$9,5. Oi? 9,5. 9,5. SL, situação líquida. Agora eu vou fazer o quê? A diferença, não é isso? Não é isso? Vou fazer a diferença? Quanto que dá aí? Quanto que dá a minha diferença aí? R$19.000. Isso. Ó, então eu tenho 28.500, pago 9.500. Então, 28.500 menos 9.500, aí aqui eu sempre deixo para colocar no final, entendeu? Ó, então eu sei que é positivo. Por que eu sei que é positivo? Porque está me sobrando. Então, ali na hora de fazer, você pode até colocar o SL ou escrever situação líquida. Aí, depois que você faz a diferença, que você coloca. Se o que você tem, 28.500, paga o que você deve, 9.500, não está sobrando 19 mil? Então, sua situação líquida aqui na frente é positiva. Se o que você tem não paga tudo que você deve, aí fica uma diferença, então aqui é negativa. Tá? Bom, agora eu preciso chegar ao total aqui do passivo. Então, como é que eu faço para chegar no total do passivo? O que eu faço ali? Você junta a soma do passivo com sua situação líquida. Muito bem. Nesse caso, Ítalo, por que eu estou somando? Porque a situação líquida é positiva. Exatamente. Então, estão vendo, gente? Olha só.
Se fosse negativo, eu ia fazer o quê? Subtrair. Subtrair, entendeu? É isso. Parece que é difícil, mas não é não. 28.500. E aí, é igual eu falo assim, ó, peraí. É tipo uma prova real. Ou seja, se você não encontrou o total do passivo igual ao ativo, você errou em algum lugar. Ou, de repente, que nem aqui, era para somar, você subtraiu, ou vice-versa, dependendo da situação, você não prestou atenção aqui, né? Então, essas coisinhas têm que estar em mente. O que eu tenho do ativo paga o que eu tenho de passivo? Sobrou? É positivo? Então, eu vou somar para achar o total do ativo. O que eu tenho não paga o que eu devo? Ainda ficou um saldo negativo? Então, eu vou subtrair para achar o total aqui. Então, quem comanda é o total do ativo. Então, somou o ativo, você vai ter que encontrar o mesmo valor do passivo, mas primeiro tem que fazer a soma do passivo, fazer a sua diferença do que você tem de ativo menos o que você está devendo, para você saber se está sobrando, se está negativo ou se está nula. Ok? Ok, esse aí. Agora, vamos ver o contrário. O que é o contrário? Espera aí. O contrário, geralmente eu faço assim, quer ver? Deixa eu mudar o slide aqui. Em contabilidade, às vezes eu faço isso. Primeiro eu venho com a prática, para depois dar teoria. Então, geralmente, a gente faz o quê? Primeiro a gente dá uma teoria, quando faz no exercício, para chegar na prática. Aí eu inverti. Eu fiz a prática, porque eu fazendo a prática com vocês, eu estava fazendo os conceitos. Agora que a gente fez bastante exercício na prática, vamos ver se eu vou conseguir fazer esses aqui, ó. Coloque aí, verdadeiro ou falso, ó. Elementos positivos são obrigações? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Alguém discorda? Pode falar, gente. Sabe por quê? Porque, igual eu falei, nesse momento eu não estou vendo vocês. Às vezes, professor, eu acho que é verdadeiro. Por quê? Porque é assim que a gente aprende. Entendeu? Porque, igual eu falei, né? Se eu pegar aqui, né, algumas vozes, como Ítalo, acho que vem aqui mais, Maiara, quem era a outra também que fala bastante? Não sei se é Karina, Carla, não sei. Sabe, alguns alunos aqui que vão fazendo junto. Os outros ficam quietinhos aí. Então, gente... Eu também. Você é quem? Deixa eu ver. Mariana. Mariana, entendeu, gente? Tem que falar mesmo assim. Eu acho que está errado, mas você tem que falar. Igual você vê, por exemplo, o Ítalo, às vezes eu estou explicando, ele me interrompe, ele pergunta as coisas. Tem que ser assim. Principalmente porque nós estamos distantes. É aquilo que eu falei, é diferente de eu estar lá na sala de aula, andando em cada carteira e vendo vocês fazendo. E aí vocês me chamam, professor, aqui, ó. O meu deu errado. Onde eu errei aqui? Porque a gente precisa, nessas aulas online, explorar muito essa parte do ao vivo. Porque, eu vou ver gravado depois. Pode ver. Mas o ao vivo, ele ajuda muito. Então, assim, ó, elementos positivos são obrigações? Falso, né? Porque o nome já fala, obrigação é o que eu devo. Então, não é positivo. É negativo. Continuando aí, ó. Elementos positivos são os bens e as obrigações? É falso. É falso, mas eu ouvi o verdadeiro. Por quê? Olha só. É as pegadinhas. Os bens são elementos positivos, mas as obrigações são elementos negativos. Então, a pergunta, eu estou perguntando se os dois são elementos positivos. Aí é falso. Porque aqui só os bens são elementos positivos. As obrigações são negativas. E qual é a pergunta? Elementos positivos são? Eu
eu estou incluindo os dois. Então, nessa situação, é falso porque somente os bens é positivo e as obrigações é negativo. Então, para ser verdadeiro, teria que ser as duas. Ó, elementos positivos são os bens e os direitos? Verdadeiro. Verdadeiro. Né? Porque aí, aqui realmente, bens e direitos são os elementos positivos, que é do ativo. Ativo é composto por bens e obrigações? Falso. Falso. Ó, bens é do ativo, obrigações é do passivo. Então, vocês estão entendendo? Olha só. Esses conceitos, vocês têm que estar fixados já. Tá? Então, isso que a gente está fazendo aqui é classificar as contas. Primeiro eu fiz a parte prática, com valores, vocês fazendo as contas, somando, subtraindo, para quando chegar nessa parte aqui, você associar o que nós fizemos nos exercícios práticos para responder a parte teórica. Ó, o outro. Passivo é composto por elementos negativos? Sim. Verdadeiro. Por quê? O ativo é os elementos positivos, quando eu comecei a mostrar em aulas anteriores, a representação gráfica, tá? E aí você viu, né, que ativos são os elementos positivos, os bens e os direitos, passivos, elementos negativos, as obrigações. Aí você começa a associar tudo que você está vendo até agora, né? O passivo é positivo porque é onde eu tenho dinheiro, eu faço dinheiro. Esse passivo ele tem que estar maior do que o ativo, desculpa, o ativo ele tem que estar maior do que o passivo para eu poder conseguir pagar tudo e me sobrar, para eu poder fechar o mês confortável, para eu poder planejar melhor o mês seguinte. Porque se eu vou fechando todos os meses no azul, chega no final, eu tive lucro. Né? Porque, às vezes, chega 31 de dezembro, a empresa fechou o exercício corrente no negativo, porque em todos os meses, dos 12 meses do ano, ela ficou mais negativo do que no positivo. Então, pode acontecer também dela fechar o ano no negativo, entrar 2021 já devendo. Ativo e passivo compõem o patrimônio da empresa? Verdadeiro. Verdadeiro. Né? Por quê? Porque, olha só, o ativo são os meus bens e os meus direitos. O passivo, as obrigações. Então, gente, não tem como eu fazer ativo sem ter obrigação. Por quê, professor? Porque tem coisas que eu não vou conseguir à vista. Eu vou ter que fazer parcelamento. A partir do momento que eu parcelei, eu adquiri uma obrigação. Né? Porque eu não coloco lá, eu tenho que comprar ar-condicionado, máquinas, equipamentos, são valores significativos, que muitas das vezes eu não vou poder estar usando todo o meu capital com isso. Então, alguma coisa eu vou ter que estar financiando. Então, por isso que é difícil você não ter obrigação. Então, o patrimônio ele é composto de bens, direitos e obrigações. Então, ativo e passivo compõem o patrimônio da empresa. Tá? Bom, agora vamos ver aqui esses conceitos aqui. Olha só. Vocês estão com a apostila aí? Sim ou não? Ainda não. Só um minuto, pela. Bom, esses conceitos, só para a gente poder fazer aqui, só no início da apostila, acho que na página 3. Então, gente, não precisa também de ter uma receita de bolo, não, sabe? Por exemplo, quando eu pergunto assim, defina a contabilidade, né? O que você entende por contabilidade? Na apostila tem aqui a definição, mas de repente você pode ler a definição e tentar responder. O Ítalo foi pegar a apostila. E os demais foram também? Ou não? Ou estão aí quietinhos esperando a resposta? Eu não estou vendo. Hein? Ninguém responde.
Só um minuto. Tá bom. Aí, moço. Quem tá com a apostila aí, gente, lá na página 3, fala lá, contabilidade como ciência. Aí tem a definição lá, contabilidade é ciência que estuda o patrimônio e suas variações quantitativas e qualitativas, tratando das funções do cálculo, de registro e análise dessas variações. Ou seja, isso é o que nós estamos fazendo aí. Porque quando ele fala assim, contabilidade é uma ciência, por quê? Ciência porque ela foi descoberta. Né? Quando eu contei a historinha para vocês lá daquele padre franciscano Luca Pacioli, que ele descobriu o método das partidas dobradas, e aí o Conselho Regional de Contabilidade adotou isso como princípio contábil e que vem sendo utilizado até os dias atuais. Né? Estudo patrimônio, é o que nós estamos falando aqui. O que é o patrimônio? É o conjunto de bens, direitos e obrigações. O que é o ativo? Ou seja, aquele verdadeiro ou falso, tem muita coisa falando aí da definição de contabilidade. Estudo o patrimônio, as suas variações quantitativas e qualitativas. Quantitativa vem de quantidade mesmo, né? Quanto eu tenho em dinheiro, em estoque, o que está saindo, o que está entrando. E qualidade é o adjetivo que eu estou dando para o meu produto, meu serviço que eu estou oferecendo ali, né? Que tipo de máquina? Que tipo de móveis que eu estou vendendo? Bom. Ô, professor. Oi. Acho que podia ter uma parte mais na prática, mas não de conta. Tipo assim, de como funciona a empresa. Ah, a gente faz um balanço, tal, se reúne tal funcionário, vai lá e vê isso e aquilo. Porque a gente, provavelmente, eu acho que ninguém que deve conhecer essa parte de como é que funciona a empresa nesse quesito. Eu acho que na apostila não fala muito isso, é mais como fazer, entendeu? E não como que funciona a empresa assim na prática. A gente usa um software tal, é um auditor que vai lá também junto com a gente, como é que funciona. Essas coisas a gente não sabe. Não, isso aí, gente, é só realmente, isso que o livro está falando, é só realmente na prática, porque igual eu falei para vocês, né? A empresa era informatizada. Então, aqui, a gente está aprendendo os conceitos e fazendo alguma coisa na prática. Mas, num possível estágio, numa parte contábil de uma empresa, realmente você vai estar vendo aquilo ali através do sistema. Né? Como é que é? Por exemplo, quando eu falei lá do movimento do caixa, aí fechou, aquilo que aparece no visor ali, quando você passa a mercadoria, aquele código de barra, como é que você acompanha a logística daquilo no sistema. Então, assim, você está informatizado no sistema, tudo integrado ali, né? Automaticamente, o produto que passou ali no operador de caixa já deu baixa no sistema. Aqui nós estamos fazendo de uma maneira manual, porque não tem, assim, um sistema para a gente poder estar fazendo isso. Mas a gente está fazendo de uma maneira manual. Mas isso que o Ítalo está falando, né? É por isso que, assim, quando a gente fala assim, estágio, oportunidade de você trabalhar na área, porque você vai ver a teoria que você aprendeu na escola com a prática no local de trabalho. Tá? Então, assim, essa definição na prática é só estando na prática mesmo. Então, aqui a gente tenta o quê? Pegar a teoria e trazer para alguns conceitos. Então, quando eu falei aqui, pegando essa teoria aqui, a contabilidade é uma ciência que estuda o patrimônio. Então, isso que eu estou falando para vocês, a gente está cuidando o quê? Do patrimônio, das finanças da empresa. Como nós estamos fazendo isso na prática? Através desses exercícios. É lógico que se fosse numa empresa, num sistema, você joga o valor ali, ele já vai. É a mesma coisa, fazer uma folha de pagamento aí no curso, a gente tem que aprender a fazer aqui no papel, na caneta, no lápis. Mas lá no sistema, você joga lá o salário bruto do funcionário, ele já calcula para você. Só que aí, gente, é que está a situação. Toda pessoa que trabalha com sistema, ela tem que saber fazer na prática. Porque se você, vamos supor, você vai arrumar um emprego, você vai ter que fazer.
muitas lojas assim para você ser vendedor, você tem que fazer uma provinha de 4 operações, regra de 3. Porque, como nós estamos com a tecnologia à flor da pele, é muito cômodo, no sentido assim, o sistema faz. Quer ver o exemplo? Quando o sistema está fora do ar, o que eles falam para você? Volta depois, o sistema está fora do ar. Por quê? Ninguém quer fazer no papel mais. Quando você vai, acontece muito isso aqui, próximo aqui, algumas loterias, quando você vai pagar uma conta que o código de barra não lê, ela te devolve, sendo que em cima do código de barra tem a numeração, é só digitar. Mas quem quer digitar? Então, essa questão que o Ítalo está falando, é lógico que se a gente tivesse, assim, uma oportunidade de estar vendo isso na prática, é muito mais fácil. Mas até esse funcionário que hoje ele está com o sistema, ele tem que saber fazer o cálculo ali do jeito que nós estamos fazendo aqui, através de manuscrito, vamos dizer assim, entendeu? É lógico que, por exemplo, em questão de prova, de teste, eu não vou ficar me pegando muito a conceito. As minhas provas e meus testes, ele é mais assim, prático, através de exercício. Aqui é apenas assim, para a gente poder fixar um pouco mais as definições do que a gente viu na prática ali. Então, quando eu falo defina a contabilidade, por isso que eu pedi para vocês pegarem o livro, porque conforme a gente vai lendo aqui, eu estou mostrando o que vocês estão fazendo na prática, né? Um dos conceitos aqui, ó, a contabilidade é uma ciência, porque ela foi descoberta, foi registrada, que estuda o patrimônio. É o que nós estamos fazendo aqui. O que é patrimônio? Não é um conjunto de bens, direitos e obrigações? Tem os elementos positivos, os elementos negativos. Os elementos positivos são os bens e os direitos, os negativos são as obrigações. Ou seja, nada mais é do que você está respondendo o que você está fazendo aqui nos exercícios anteriores. Então, eu fiz proposital. Eu preferi o quê? Vamos fazer a parte prática, os exercícios, para depois a gente fixar nos conceitos teóricos, tá? Então, aqui na apostila, tem esse exemplo, aí depois tem lá embaixo, falando contabilidade é o conjunto de princípios e normas denominadas de princípios de contabilidade, geralmente aceitos, ou como passaram a ser denominados mais recentemente no Brasil, princípios fundamentais da contabilidade. Pode-se definir contabilidade como sistema de informação e avaliação, cujo objetivo maior é fornecer informações úteis aos usuários, de forma a apoiá-los na tomada de decisão de natureza econômica e financeira, ou na formação de suas avaliações. Então, nada mais é do que a gente está fazendo. Então, quando eu dei aquele exemplo lá, fechamos lá em negativo, ou seja, então já vou entrar outubro negativo. Então, isso tem a ver com a minha tomada de decisão, de uma parte aqui, ó, é um sistema de informação. Então, quando eu fecho o balanço, ele está me dando uma informação. Que informação? Se eu estou negativo, se eu estou positivo, se eu estou nulo. E baseado nessa informação, eu vou tomar decisão para o próximo mês. Tá? Então, aqui, gente, é só para fixar. Não significa que eu vou cobrar isso na prova. É para vocês terem o entendimento. Até porque matemática e contabilidade é muita prática. Porque se eu fosse fazer uma prova de teoria mais a prática, demanda muito tempo. Então, aqui é mais para poder fazer uma fixação do que a gente viu. Tá? Por isso que eu coloquei para fazer junto com vocês aqui, ó. Somente as empresas necessitam de contabilidade? Justifica. Sim ou não? É só as empresas? Contabilidade é só para as empresas? Não. Não. Para todo mundo, entendeu? Todo mundo precisa de entender a contabilidade. Por quê? Quando eu falo justificar? Porque eu tenho um patrimônio. Então, se eu pegar uma pessoa física, a sua receita é o seu salário. A sua despesa é as contas que você fez. Então, você já tem uma contabilidade formada ali. Eu, pessoa jurídica, a mesma coisa. A minha receita é meu ativo, o que eu tenho a receber. As minhas despesas é o meu passivo, as minhas obrigações. Muda um pouco aí em questão de pessoa física e jurídica, mas a contabilidade ela tem que ser estudada
tanto a pessoa física para a pessoa jurídica, e justificando aí, por quê? Você está planejando, organizando dinheiro. E esse dinheiro, sendo pessoa física ou jurídica, é o resultado dali, se sobrou ou não, é a tomada de decisão para você adquirir mais um patrimônio no próximo mês ou algum tipo de investimento que vai fazer. Quem são os interessados nas informações contábeis? Quem são os interessados, né? Nós temos aí os sócios, administradores, contador, governo, a sociedade de uma maneira geral. Todo mundo tem interesse. Interesse, preferencialmente, que a sua empresa seja uma empresa positiva. Por quê? Porque se a sua empresa é positiva, ela fecha no azul, eu estou confortável, porque eu, enquanto funcionário, eu vou estar recebendo meu salário, o governo vai estar recebendo seus impostos, seus tributos, seja municipal, estadual ou federal, ela vai estar gerando emprego e renda para o comércio local. Agora, se fecha as portas, é menos uma geração de emprego e renda, é mais pessoas desempregadas na rua, o que está acontecendo hoje. Então, todo mundo tem que estar interessado. Então, assim, se você trabalha na sua empresa, você tem que estar realmente interessado em bater a meta, em ajudar, em contribuir para que ocorra tudo bem nas vendas, o faturamento é importante para todos. Ó, onde se aplica a contabilidade? Dê exemplo. E aí? Na empresa e na nossa vida mesmo. Bom, aí, olha só, onde se aplica a contabilidade? Dê exemplo. Então, a contabilidade, igual o Ítalo falou, nas empresas, mas nós temos também tipos de empresa. Eu posso aplicar a contabilidade na indústria, no comércio, no serviço, qualquer tipo de empresa, porque, assim, a contabilidade, ela diferencia um pouco. Se eu vou fazer a contabilidade numa indústria, é contabilidade de custo, porque a indústria, ela transforma a matéria-prima. Quanto me custou a produzir aquilo para revender? Aí muda um pouquinho a contabilidade. A essência é a mesma. Agora, o comércio, eu já compro para revender. Então, eu comprei da indústria por X, vou vender por Y. Só que, quando eu falo a contabilidade industrial, ela vai produzir, aí eu tenho que colocar alguns fatores, hora trabalhada, o quantitativo de matéria-prima que foi utilizado. Então, assim, quando eu falo onde se aplica a contabilidade se aplica em qualquer ramo empresarial, né? Seja comércio, indústria, serviço, até o terceiro setor que está crescendo aí. Aí dê exemplos, né? Você pode falar numa indústria, numa CSN, numa sapataria, numa farmácia, porque tudo depende da contabilidade. Aí o contador, de acordo com o seu ramo empresarial, ele vai dizer que tipo de contabilidade ele vai estar empregando naquela empresa ali, tá? Considerando os estudos realizados, qual a principal finalidade da contabilidade? Qual é a principal finalidade da contabilidade? Cuidar do Patrimônio? patrimônio. Cite as técnicas contábeis utilizadas pela contabilidade. Então, as técnicas, nós temos lá os livros de escrituração, livro caixa, livro diário, livro razão. Então, essas técnicas, a gente faz toda essa escrituração para poder o quê? Prestar conta do que está entrando, do que está saindo. Quando eu falo assim, ó, comprei mercadoria, ela vem acompanhada da nota fiscal, a duplicada para pagar depois. Ou seja, tudo isso tem que estar lançando no sistema. Ou lançando no livro. Tá? Então, você percebe que, mesmo com o sistema, a gente tem que fazer algumas anotações. Né? Porque, assim, igual quando você vai lá no operador de caixa, eu já vi vários com cadernetinha, anotando algumas coisas ali. Por quê? Ela tem que prestar conta. Ó, esse dinheiro entrou em espécie, esse aqui foi no cartão, esse foi no débito, esse foi no crédito, esse foi parcelado.
Esse foi no crédito de uma vez só. Esse foi no crédito duas, 3 vezes. Olha aí, ó. Então, por mais que tenha um sistema, você tem que ter um registro ali manual para poder você ter um histórico para depois lançar. Porque tem coisas que, às vezes, você até lança depois com a loja fechada. Mas você tem que estar registrando aquilo ali. Quanto à propriedade, como as empresas podem ser classificadas? Aí você tem lá empresa pública, privada, empresa mista, tem terceiro setor também. A pública, sem fins lucrativos, a privadas com fins lucrativos. A mista, ela tem um pouquinho de público e do privado, como se fosse, por exemplo, a Petrobras. Então, tem parte do dinheiro que é do governo, tem parte do dinheiro que é de sócios. Por isso que fala mista, um pouquinho público, um pouquinho privada. Qual o conceito de patrimônio? Patrimônio é o quê? É o conjunto de... É o conjunto de quê? Bens, direitos e obrigações. Isso, bens, direitos e obrigações. Ó, o que são bens? Cite o exemplo. O que são bens? Hein? São as coisas que podem trazer dinheiro para a empresa. Aí dá um exemplo. Carros, terrenos, móveis. Isso, são os valores materiais que a empresa tem, né? Carro, terreno, móveis, entendeu? O que são direitos? Eu não lembro assim exatamente, mas são coisas que ela tem para receber. Coisas que ela tem para receber. Isso, são os valores que ela tem que receber do que ela comprou, desculpa, do que ela vendeu para pagar depois. Então, o Ítalo foi lá e passou o cartão. Aí o Ítalo levou a mercadoria hoje. Mas eu só vou receber esse valor quando você pagar lá no vencimento da sua fatura. Então, são os valores que eu tenho a receber por direito daquilo que eu vendi a prazo. Porque quando é à vista, o dinheiro entra na hora. Tá? Então, dá um exemplo aí. Alguma coisa a receber. Uma promissória. Promissória a receber, tá? O que são obrigações? Cite um exemplo. São coisas que eu tenho que pagar. Isso. Dá um exemplo aí. Os valores que eu tenho a pagar. Isso aí. Uma boleta. Isso. Aí você tem que colocar a expressão a pagar. Fatura a pagar, salário a pagar, né? Fornecedor. Ó, qual é a forma gráfica que utilizamos para representar o patrimônio? Professor, repete aí que eu não entendi. Qual é a forma gráfica que utilizamos para representar o patrimônio? Na parte esquerda a gente coloca os ativos, na direita o passivo. Não. Olha só, deixa eu ajudar. Qual é a forma gráfica que utilizamos para representar o patrimônio? É a conta T. Lembra que quando a gente começou a fazer, eu falei um T, né? Que em cima você escreve o patrimônio, aí você tem os elementos positivos, os elementos negativos, e você começa a formar essa representação gráfica. Então, a forma gráfica é a conta T. Tá? Outra aqui, ó. Que nome recebe os elementos colocados do lado esquerdo do gráfico? Os ativos. Isso, a esquerda do ativo. Que nome, que esses ativos são o quê? Os bens e... junto com o ativo vem os bens e... os direitos. Isso. Que nome recebe os elementos colocados do lado direito do gráfico? O passivo. Isso. O que é o ativo? É um conjunto de... bens e direitos. Bens e direitos. O que é passivo? As obrigações. Isso. Entendeu, gente? Então, na verdade, esse exercício que eu fiz aqui, eu não costumo, assim, cobrar isso em teste, não, sabe? É mais, assim, para fixar o que você viu na prática. Então, na hora que eu vou fazer um exercício, tipo assim, olha,
Esse exercício é parecido com a prova, com o teste. A gente vai ter mais essa parte assim, ó, prática. Eu posso colocar um verdadeiro ou falso, posso colocar alguma coisa, mas é mais a parte prática, relaciona as colunas. Mas para isso, a gente precisa o quê? Fixar bem essa parte. Então, por isso que eu comecei aqui, ó, voltando, ó. Tudo isso você foi respondendo, por quê? Porque eles já conseguiram identificar o que é bem, o que é direito, o que é obrigação, né? A expressão a receber, a pagar. Vamos fazendo tudo isso na prática. Para chegar no final, eu fazer essa parte teórica e eu conseguir entender. Poxa, boa parte vocês conseguiram entender porque estava aqui nos exercícios. Tá? Deixa eu fazer a chamada aqui para a gente finalizar aqui. Espera aí. Hoje é contabilidade. Então, deixa eu voltar aqui para pegar aqui as pessoas que estão aqui, fica mais fácil para mim, quer ver? Ana Beatriz. Eu. Ana, eu só vi você no dia 14, hein, Ana? Ó, a Ana Beatriz, eu só vi ela na primeira aula quando começou e agora, dia 28. Então, Ana, o que você vai fazer? Olha lá os exercícios, as aulas gravadas, olha lá as aulas que eu deixei lá no Class, tá? Depois, Beatriz. Presente. Então, Beatriz, esta está sendo a sua primeira aula. Aí, Beatriz, dá uma olhada também, entendeu? Tá bom, pode deixar. No que você não viu. É lógico que uma aula ajuda a outra, mas é importante também vocês estarem olhando lá, tá? Porque parece que não, parece que foi ontem que a gente começou, mas, ó, já é a quinta aula é essa. Depois, deixa eu ver aqui, Ana Beatriz, Karina. Presente. Karina não falta. Carla. Presente. Também não falta. Depois. Gente, meu microfone está mudo? O que está acontecendo aí? Não, tá não. Depois da Karina, Isabela. Professor, Professor, tá presente. Tá. Funcionando. Isabela. Isadora. Presente. Isabela e Isadora também em todas as aulas. Ítalo. Presente. Também em todas as aulas. Lara. Presente. Isso, perdeu suas duas primeiras. Mariana. Presente. Também perdeu suas duas primeiras. Maiara. Também tá sem microfone. Tá. Maiara Mandou por todas as aulas. Maiara. Suelen. Presente. Isso. Só faltou a outra aula. Tamara. Tá aí a Tamara? Tá, gente? Tamara? Tá. Tá. Presente. Tamara. Depois da Tamara. Tamires. Tá presente também. Presente. Tamires. Ó, só para conferir aqui, ó. A presença de hoje, ó. Ana Beatriz, Karina, Carla, Isabela, Isadora, Ítalo, Lara, Mariana, Maiara, Suelen, Tamara e Tamires, ok? Pessoal, minha internet saiu na hora da chamada.
Você, peraí, é Thalita? Isso. Peraí. Cadê Thalita? Ok. Então tá, nós vamos finalizar aqui. Amanhã a gente retorna com matemática e na quinta contabilidade. Eu quero assim, entendeu? A presença ativa de vocês, porque como eu disse, para quem está chegando agora, igual, por exemplo, ó, Ana Beatriz e Beatriz, que não assistiu todas as aulas, é uma matéria complexa. Então, assim, requer a participação de vocês, é que vocês também se posicionem, igual Ítalo, igual Maiara, igual alguns alunos aí vão falando comigo, tá, gente? Não fiquem quietinhos, não, porque às vezes, assim, não estou entendendo nada, mas vão se posicionando, porque não é bicho de sete cabeças, mas desde que vocês vão acompanhando o raciocínio ali, aí vai dando tudo certo. Que aí eu agora vou começar a colocar alguns exercícios para vocês estarem fazendo, ok? Então, agradeço a participação de vocês aí. Boa noite e até amanhã. Valeu, professor. Matemática. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.